esse trabalho, estaremos nós também sendo atendidos, com a oportunidade da reflexão, com a oportunidade da experiência. Então, que essas energias juntas possam, de alguma forma, transformar o nosso íntimo também. Que Jesus possa abençoar o nosso palestrante e que a casa espírita, nossa casa espírita, também possa ser envolvida nas melhores energias possíveis, já que tanto dela tem sido exigido no sentido de se adaptar a essa nova realidade. Que Jesus nos envolva, nos abençoe, que a sua paz possa estar conosco agora e sempre. Que assim seja. Pode começar. Bom, pessoal, é um prazer, né? O convite do Alex, né? Que a gente tanto gosta desse cara danado, como a gente fala aqui no Nordeste, né? Escava da peste. Mas é um cara do bem, né? É um cara muito bom, é uma pessoa do bem que só quer o bem, né? Do todo, né? Então, meu nome é Wellington, para quem não me conhece, né? Sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com hipnoterapia, né? Trabalho com regressão de memória, com a psicologia humanista existencial, né? Já trabalho com meditação também, já atendi muito tempo atendimento fraterno no centro, né? Já participei aqui em Maceió também de um treinamento que se chamava NAVE, que era Núcleo de Amor à Vida, e que era tipo CVV, né? Um atendimento por telefone, e que a gente teve muita experiência muito boa nesse tempo aí. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Espero que nesse momento aqui eu não posso somente falar, que a gente possa trocar ideias, né? Dúvidas, que a gente possa aprender um com o outro e trocarmos experiências, né? Como eu trabalho com meditação, então eu vou sugerir que a gente comece com uma breve pausa para que a gente possa entrar mais em contato conosco, né? Então, todos estão presentes já, Alex? Já, né? Então, vamos lá. Então, vamos, nesse momento agora, fechar os olhos, procurar sentir a respiração, deixar o ar entrar e sair bem suave, né? Simplesmente essa troca. Deixar o ar entrar, deixar o ar sair, saindo um pouco do mundo exterior. E cada uma, entrando em contato com seu mundo interior, deixando o exterior, os afazeres, as preocupações do amanhã, do ontem, e que possamos cada um nesse momento agora e se conectando como um grupo maior, e se conectando com a espiritualidade amiga, e se conectando com Jesus, com Deus, para que possamos, nessa manhã de hoje, expandirmos esse grupo aqui, não somente para nós que estamos aqui, mas para que essa energia que estamos construindo aqui, ela possa ir para a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo, nesse momento qual estamos vivendo, né? Onde muito bem sabemos que muitos desencarnaram, que muitos continuam ainda nos hospitais, né? Outros com sequelas. Então, que possamos, nesse momento agora, imaginar uma luz muito bonita, mas muito bonita, que ela vai se irradiando a partir de nós como um grupo, e que essa luz possa ir para todo mundo, todo o planeta Terra, possa ser iluminado e abençoado, né? Nesse momento agora, e que possamos estarmos juntos em espíritos ao dormirmos, para que possamos, né, irmos trabalharmos desdobrados em hospitais, em lares que não estão em equilíbrio. Então, assim sendo, nesse momento agora, que essa energia de paz possa continuar conosco, não somente agora,
mas durante todo dia, toda semana, e que nós, em nossos lares, com o Evangelho no lar, com as nossas leituras, possamos levar um cadinho dos nossos aprendizados para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, possamos pensar sempre em Jesus, nos seus ensinamentos, nas suas lições, e para que nos nossos momentos de aperreio, de desequilíbrio, possamos lembrar sempre do Mestre Maior, que está sempre conosco, nos envolvendo e nos protegendo, mesmo que possamos pensar que Ele não está ao nosso lado, mas Ele sempre está ao nosso lado. Então, nesse momento agora, bem devagarinho, vamos abrindo os olhos e vamos voltando para o momento aqui presente. Cada um de nós. Ok, todo mundo? Todo mundo tranquilo? Você fechou seu microfone. Agora, mas então agora está aberto, né? Ok. Ouviram a meditação? Ouviram, né? Ok. Então vamos lá, né? Vamos começar, né, pessoal? Então, o tema é isolamento social, ansiedade, depressão, violência e suicídio, não é isso, Alex? Isso, pós-pandemia, encaminhamentos na saúde pública. Então vamos lá. O que é que eu percebo no meu dia a dia com essa questão da pandemia? Tem voltado para mim muitos clientes meus, né, que fizeram terapia comigo há algum tempo atrás, voltando muita gente em pânico, né? Muita gente com medo de morrer, com medo de adoecer, né? O que é que eu tenho percebido? Que tem faltado nessas pessoas fé, né? Que quando a gente entra em estado de pânico, a gente distanciou-se de Deus. Então, o que eu tenho percebido muito é isso, nos casos de ansiedade, de depressão, é que as pessoas estão, de uma certa forma, com a pandemia, como é que eu poderia dizer, aumentando um pouco os sintomas a partir do medo e da desesperança. E isso aumenta a ansiedade, isso aumenta a depressão, isso aumenta os estados de pânico. Então, o que é que eu percebo que a gente precisa, digamos, voltando aqui para o atendimento fraterno? Primeiramente, se colocar no lugar do outro, né? Entender que quando a gente está no atendimento fraterno, a gente não vai resolver nada de ninguém. A gente simplesmente, a melhor coisa que a gente pode fazer é entender aquela pessoa, escutar aquela pessoa, e a partir da escuta, a gente tentar mostrar para a pessoa como ela está agindo com ela própria. E não, digamos assim, se sobrecarregar achando que eu vou solucionar a vida daquela pessoa, né? Porque na verdade, eu sou psicoterapeuta, né? Mas eu não soluciono ninguém. Eu tento mostrar para aquela pessoa como ela está agindo. E a melhor coisa para ela se resolver, ou seja, a maior especialista nela mesma, é ela própria. Então, o que é que eu tenho que fazer com essa pessoa? Ativar nela aquilo que está desativado. Ou seja, como eu venho dizendo, como eu falei anteriormente, a fé. Então, a fé é algo muito importante que a gente tem que reativar nas pessoas que perderam um pouco essa questão com Deus, consigo, né? Então, é super importante, nesse momento agora de pandemia, a gente tentar reativar nas pessoas isso. O isolamento social. Se a gente parar para observar, o isolamento social, ele é uma coisa, no sentido que eu poderia falar, um pouco complicada. Por quê? Porque no dia a dia, a gente troca energia com as pessoas, né? A gente troca energia com o meio ambiente. Então, é importante que a gente, no dia a dia, a gente possa ter essa troca com as pessoas. Porque a gente trocando com as pessoas, essa energia, a gente vai se energizar mutuamente. Então, o isolamento social, tipo, geralmente as pessoas moram em apartamento. Algumas pessoas não têm plantas, não têm animais, né? E o que é que acontece com isso? Você fica dentro de quatro paredes. E dentro de quatro paredes, quer queira, quer não, você não leva sol,
né? Você não sente a brisa do ar. Então, isso facilita o quê? Aos casos de depressão. Por quê? Porque se a gente para, eu estava conversando com a médica, ela é endocrinologista, ela estava falando como é interessante, como as pessoas no isolamento social baixou o nível de vitamina D. E para quem não sabe, a vitamina D, ela é um excelente, como é que eu poderia dizer, componente no sistema imunológico, no equilíbrio imunológico. É tipo, até hoje, graças a Deus, eu não me contaminei com o Covid, porque eu gosto muito de pegar sol. Aqui em Maceió, né? Eu sempre que posso estou na praia. E aí a vitamina D, ela melhora muito o nosso imunológico, melhora muito o nosso humor. E no isolamento, o que é que aconteceu? Aconteceu essa deficiência aí. Então as pessoas caíram muito em depressão, não somente por conta disso, né? Tem a questão econômica, tem a questão de você sofrer, para quem é médio, tem um certo tipo de mediunidade, sofrer com o todo, né? Então a gente tem que estar atento, o que é que eu estou fazendo comigo nesse momento de pandemia? Uma outra coisa muito interessante também, que eu procuro mostrar para os clientes, é o seguinte: imagine uma pessoa que está em pandemia, não em pandemia, mas uma pessoa que está com algum tipo de patologia, vamos citar um câncer. Que essa pessoa está no hospital, internada, digamos assim, há 2, 3 anos. Isso é muito grave. Se a gente parar para observar, você no isolamento social, você tem internet, você tem televisão, você tem leituras, onde você pode ativar isso em você e não ficar, como é que diz, se auto, né, induzindo negativamente a achar que a pandemia é a pior coisa do mundo. Porque se a gente souber aproveitar na pandemia, eu posso render intelectualmente, até fisicamente dentro de casa, eu posso me programar, né, para que eu possa ter uma atividade física saudável, normal, manter os meus contatos com quem eu gosto, via WhatsApp, via Facebook, via Instagram. Então, é muito importante que eu não pare a minha vida. O que é que aconteceu com a pandemia? As pessoas pararam a vida e ficaram somente achando o pior que pode acontecer. O pior que pode acontecer na cabeça das pessoas é o quê? É o morrer. E eu tento mostrar para as pessoas o seguinte: gente, se morrer fosse uma coisa tão grave, tão ruim, Deus não daria para a gente isso, né? Porque a gente sabe muito bem que a gente está aqui nesse plano terreno de passagem. Esse corpício que a gente está por enquanto, né, é apenas transitório. O que fica é o quê? O meu espírito, né? Então, eu encarnado na alma, aqui no corpo terreno, eu tenho um tempo aqui, eu sou perecível. Meu corpo, com o tempo, vai se fenecer, né? O meu cabelo vai ficar branco, a minha pele muda. Então, eu tenho que ter esse entendimento. E nesse entendimento, não achar que a pandemia é uma coisa ruim. Um outro fato muito importante, que a gente como espírita sabe muito bem, é que nesse momento agora está desencarnando quem tinha de ir, né? É complicado falar isso, né? Ah, morreu porque tinha de ir. Mas não como é que fala, uma coisa que não esteja planejada. Se a gente parar para observar, existe um planejamento maior no plano espiritual, né? Que está sabendo, vamos dizer assim, quem vai, quem fica, quem se contamina, quem tem sequela. Porque nós sabemos muito bem que tudo que a gente passa aqui nesse plano é um aprendizado, né? Ou seja, o meu pai esteve bem doente, meu pai e minha mãe, né? Ficaram internados por um bom tempo, meu pai principalmente no hospital. E eu lembro que quando ele estava no hospital, eu fui ler um livro, o livro era sobre a morte. E o mais interessante nesse livro era o seguinte: o que é que ele falava nesse livro? Que a morte era inevitável e que muitas vezes o morrer daquele corpo era muito melhor para aquele espírito do que continuar naquele corpo em tanta dor. Porque tinha um aprendizado sim ali, mas às vezes aquele corpo não aguenta mais. E é muito melhor o quê? O desencarne. E quando eu li isso, eu achei um pouco grosseiro. Mas depois eu pude entender que isso era verdade, né? Porque o que faz a gente ficar muito tempo por aqui, às vezes, no corpo, é o apego. O apego ao corpo, o apego à família. E isso faz com que, às vezes, muitas pessoas, num leito, né?
de doença, num leito de uma patologia mais grave, a pessoa fique tanto tempo naquele corpo ali, por conta de quê? Do apego que tem esse plano terreno. Então, é muito importante que no nosso dia a dia a gente possa aprender a se desapegar, né, do nosso, do que a gente está aqui na Terra. E que a gente possa ter essa consciência e procurar no dia a dia entender que a nossa hora um dia vai chegar. E que a gente procure não ficar tão apegado a esse plano aqui. Que a gente, aos poucos, possa ir desapegando. Eu tive uma experiência que se chama EQM. O que é isso aí? É uma experiência de quase morte. E foi muito interessante. Isso eu tinha, acho que por volta de uns 18 anos, né? Eu quase ia morrendo afogado e eu apaguei. Apaguei totalmente. E quando eu apaguei, a única consciência que eu tinha era a minha vida passando como se fosse um filme. Tudo que eu tinha vivido até aquele momento ali foi passando. E aí, no final, eu entrei num túnel, era um túnel muito esquisito, aonde lá dentro uma voz falava bem assim: volte, você tem o que fazer aí, ainda aí, volte. Eu tinha 18 anos. E aí eu voltei, quando eu me dei conta, eu estava na praia, eu não sabia quem eu era, o que eu estava fazendo ali. Depois desse momento, eu retornei à consciência e pude entender o que eu estava fazendo naquele momento ali. E o mais interessante é o quê? É que nesse momento eu pude refletir na minha vida e redirecionar a minha vida. Eu era um jovem de 18 anos, revoltado com família, que não tinha religiosidade, e depois disso daí, o meu campo emocional mudou. O meu campo energético vibratório mudou a partir de quê? Da experiência de quase morte. Então, para mim, isso ficou claro o quê? Que morrer não é uma coisa tão ruim, né? O que atrapalha a gente, como eu falei anteriormente, é o apego. Então, a gente tem que se trabalhar no nosso dia a dia com esses trabalhos para que a gente possa se melhorar, fazer o que eu tenho que fazer aqui e procurar no dia a dia estar consciente sobre isso. Tem um filme antigo, muito antigo mesmo, que vocês podem encontrar no YouTube, que o filme é lindo, se chama Salvo pela Luz. Quem puder anotar aí e ver esse filme, é lindo. Anotem, Salvo pela Luz. E que quando puderem ver, vejam. O filme é lindo. É um filme assim que vale a pena vocês assistirem. Mesmo no YouTube, meio assim, um filme arrastando um pouquinho, mas assistam esse filme, né? Então, até aí, tudo ok? Alguma pergunta, alguma coisa? Vamos lá, vamos trocar. Para não ficar aqui só no blá, 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 né? E a gente, digamos assim, não trocar. Eu gosto muito de trocar com vocês ideias. Alguma dúvida, algum questionamento em cima do que eu falei? Pode falar. Bom dia. Bom dia. Eu penso que seria interessante estar falando, e tem sido, por exemplo, a minha preocupação grande, imagino que muita gente esteja nessa, que é quando uma pessoa se julga responsável pelo contágio do outro. Não é um nem dois, né, que tem acontecido isso. Ainda quando o outro pega Covid e se recupera, tudo bem, mas quando pega Covid e desencarna, como é que fica essa pessoa que, de alguma maneira, foi o vetor do contágio? Aí você está pegando pela questão da culpa, né? A culpa, digamos, de você transmitir Covid para um familiar. Nesse caso, a gente tem que tentar mostrar para essa pessoa que ela não pegou o Covid porque ela quis, né? Ela pegou o Covid porque o Covid, digamos assim, ele é um vírus, né, que ele está no ar. Então, se você se contaminou e um familiar seu se contaminou também, a gente deve dizer o seguinte: olha, pense que Deus dá para a gente aquilo que a gente precisa. Tipo, no atendimento fraterno, né? Você vai atender uma pessoa que, por culpa,
contaminou alguém da família, esse familiar veio a morrer, a desencarnar. Então, você deve mostrar para aquela pessoa que ela não tem culpa nesse sentido, porque, digamos, ela não escolheu se contaminar. Ela se contaminou por uma mera questão de destino. E que se o familiar se contaminou e veio a óbito, né, era o momento dele. Então, o que é que a gente tem que fazer com essa pessoa? Tentar fazer com que ela entenda que Deus é quem comanda. E Deus quem sabe a hora que a gente vai e a hora que a gente fica, né? E entender também que no nosso plano, antes da gente reencarnar para cá, ninguém quer falar sobre isso, né? Mas a gente tem que entender o seguinte: antes da gente reencarnar para cá, a gente pede por tudo que a gente quer passar aqui. Você sabe muito bem disso, como espírita, né? Eu quero viver até tantos anos, eu quero morrer com isso, com aquilo. Então a gente tem que entender que a gente está por aqui por uma necessidade de melhoramento. Então, se eu desencarnei com 40 anos, 50, 30, com uma patologia, com alguma coisa, era a minha necessidade como espírito, né? De passar por tal situação e naquela situação eu, digamos assim, desencarnar. Eu sei que falar da boca para fora é muito fácil, né? Eu recebi uma pessoa que aconteceu exatamente isso, uma cliente minha, né? Ela tinha que trabalhar, ela era médica, não, ela é médica e ela morava com os pais. E ela, com todo cuidado, tudo, os pais quase que não saíam de casa, né? Os pais simplesmente iam, digamos assim, fazer uma feira, comprar um remédio quando ela estava trabalhando, né? E o pai dela veio a se contaminar com Covid. Só que ele tinha uma doença pré-existente, uma comorbidade. Ele tinha uma cardiopatia. E a partir do Covid, né, com os medicamentos, a cardiopatia piorou. E ele veio a óbito, desencarnou. E ela voltou para a terapia com muita culpa por ter, digamos assim, na cabeça dela, contaminado o pai. O que é que a gente trabalhou com essa pessoa? Mostrar para ela que ela tinha que trabalhar, que o trabalho era o sustento dela. Então, que ela não estava em barzinho, não estava em festa, o pai se contaminou por questão do acaso e da acaso, que é bom a gente frisar isso, né? E por necessidade dele cumprir a missão dele aqui nesse plano, naquele momento ali, seja com Covid, seja com ataque cardíaco, seja com um quadro mais grave, né, de qualquer outra patologia. Então chegou o momento dele. Então o que a gente tem que deixar com as pessoas bastante claro é isso daí, né? Chegou o momento. Não ficar, digamos assim, tentando encontrar, ocupar situações ou pessoas pelo que aconteceu com aquele parente nosso, com aquele amigo nosso. Tudo bem que tem muita gente que está brincando com o Covid, né? Eu falei que eu não me contaminei até hoje, graças a Deus. Já fui vacinado, tomei 2 doses, mas pode ser que amanhã eu possa pegar e vir a desencarnar. É o meu momento. Né? Agora, o que eu não posso fazer é deixar de viver por conta de uma coisa que está aí. E procurar viver, mais ou menos, como a vida que eu tinha antigamente. Né? Se puder ir para uma academia com cuidado, e se puder ir a uma praia com cuidado, e voltar a trabalhar tranquilamente. Né? Tem um fato que aconteceu comigo bem interessante, vejam só. O Alex sabe que eu sou metido a surfista. Né? Aqui em Maceió, é, né? E aqui em Maceió, que a gente tem muita praia, né? Eu gosto de surfar aqui nas praias aqui de Maceió. E quando começou a pandemia, bateu um medo em mim, né? Eu fiquei sem surfar porque eu disse, bom, eu vou surfar, eu posso me machucar, ter que ir para um hospital, vou levar ponto, alguma coisa assim, e vou me contaminar. Aí fiquei em casa sem surfar, um mês, quando começou a pandemia, né? Veja que interessante, minha gente. Eu em casa, aguando planta, levei uma topada, quebrei o dedo, né? Veja que coisa mais troncha, vamos dizer assim, né? Aí quebrei um dedo, mas sorte que o dedo não quebrou tão grave. Eu mesmo puxei e ele voltou para o lugar, né? O que é que eu falei? Espera aí, eu estou tentando controlar o meu destino.
Veja que a gente não controla nada. Eu quis controlar, não indo fazer uma coisa que me dá muito prazer, que é ir surfar, né? Com medo. Eu criei um medo, que é o medo, geralmente, ele é fantasioso, ele não é real. Até o medo acontecer é fantasia, né? E aí quebrei o dedo. Aí eu falei, peraí, se eu estou aqui em casa e isso me aconteceu, eu vou voltar a surfar. Por quê? Porque o medo não adiantou de nada. Só fez o quê? Eu ficar em casa, pensando no pior que poderia acontecer, e o pior não aconteceu na rua, aconteceu em casa. Que eu poderia muito bem ter quebrado o dedo, ter que ir para o hospital, fazer uma cirurgia e me contaminar, né? Então é muito importante que na pandemia a gente possa não parar a nossa vida, continuar. Porque se a vida para, eu vou começar a criar o quê? Paranoias, né? Parei a vida, eu vou criar paranoias. Paranoias principalmente, né? Que se eu não tiver cuidado, vai me levar a quê? A criar síndrome de pânico, TAG, o que é TAG? Transtorno de ansiedade generalizada, né? Porque o que mais está chegando no consultório atualmente é isso. É TAG, fobia social, no sentido de quê? De ter medo de se contaminar, né? E depressão, por quê? As pessoas em casa somente, sozinhas, elas, como eu falei anteriormente, elas não têm uma troca com outras pessoas. Isso faz com que elas o quê? Se deprimam, fiquem com raiva, porque depressão tem a ver com raiva. Raiva de quê? Vai culpar o governo, vai culpar pessoas que chegam culpando até Deus por conta disso, né? Perdem totalmente o senso do que é real e do que é fantasioso. Ok? E aí, alguma pergunta a mais? Vamos lá. Em cima do que eu falei, ficou claro? Você é Euridice, não é isso? Ficou claro? Ficou legal? Ficou tudo bem. Ficou tudo Obrigada. bem. Se quiser perguntar mais, pode perguntar, ok? Eu posso fazer uma perguntinha? Pode, tranquilo, Ó, Rosana. puxando o gancho da Eurídice, né? Da Euridice, sim. pessoa ficar com culpa, tudo. Aí você comentou que você não escolheu, que você, né, fez, apesar dos cuidados. Mas e quando se trata de uma pessoa, por exemplo, que pode chegar alguém que não teve esses cuidados, um jovem, por exemplo, que continuou, um barzinho, aquela coisa toda, como é que você vai lidar com isso? Porque uma pessoa que tem cuidado, que se cuida, que, né, pensa no outro, tudo, é uma coisa. Agora, uma pessoa que, né, vem com essa culpa por conta de assumir, não, eu fui negligente, aí como é que a gente lida com isso? Vamos supor. Primeiramente, tentar mostrar para esse jovem, né, não pelo lado da culpa, mas que aconteceu isso, né? O que é que ele pode fazer agora para que esse fato, digamos, se ele estava em barzinho e ele contaminou alguém da família, alguém veio a óbito, né? Tentar mostrar para ele, desmistificar a questão da culpa, que ele teve uma falha, ele falhou, porém, aquele familiar dele que se contaminou, né, digamos no caso, desencarnou, veio a óbito, ele não tem responsabilidade direta, porque chegou a hora daquela pessoa. Então, o que a gente tem que deixar claro para as pessoas é isso, né? Que, tipo, ninguém está indo desencarnando por acaso. Chegou o momento daquela pessoa ali, independente dele ou outro. Poderia se contaminar por uma coisa que vem do supermercado, né? Poderia se contaminar por uma necessidade, sei lá, de ter que ir à rua, né? Ir a um médico e comprar um medicamento, se contaminou. Então, tentar mostrar para esse jovem, para ele refletir, e o que é que ele pode fazer para ele tentar se policiar nesse aspecto aí, né? Agora, uma coisa muito interessante, que se a gente para observar, uma coisa que falta muito nas pessoas é a religiosidade. Nós que somos espíritas, a gente carrega isso com a gente, que é a questão de entregar a Deus, né, e os amigos de luz. Em cima disso daí, a gente cria para a gente um campo energético, como é que eu poderia dizer, de maior equilíbrio. E o medo nesse aspecto aí, ele é minimizado. Porque eu acho muito interessante no consultório,
quando eu recebo alguém que não tem religiosidade, né? Como é difícil tratar uma pessoa que não tem religiosidade, que não tem Deus, que não tem uma fé. Então, quando chega uma pessoa que não tem uma fé, que não tem uma religiosidade, a gente tem muito mais trabalho para mostrar para aquela pessoa que existe uma força maior por trás de tudo que nos acontece. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer, tipo, no atendimento fraterno, a gente não tem que impor a minha religião para aquela pessoa, mas eu posso muito bem ativar naquela pessoa aquela energia que está um pouco desativada. Porque se a gente parar para observar, o sofrimento maior vem a partir de quê? Da negação, né, de que eu estou num plano de provas e expiações e que eu vou ter que passar por provas. E não simplesmente levar uma vida aqui de brisa, de praia, de campo, de verde. Porque o que é uma pena, né? Mas o que me faz crescer geralmente é a dor. Seria muito interessante que eu crescesse apenas pelo amor. Mas geralmente o que nos faz crescer é o quê? É a dor. Então, se você mostrar para essas pessoas o que é que ela pode tirar de lição, de aprendizado de uma situação de dor, essa pessoa vai aos poucos saindo do padrão de se vitimizar, né? E se colocar muito bem como uma pessoa que está aqui no plano para crescer e para aprender. E não somente, vamos dizer assim, curtir. Entenderam? E aí? Oi, diga aí, Alex. Sim, sim. Aham. Sim, sim. Uhum. Se contaminou. Sim, sim, sim.
Uma coisa interessante é o seguinte, pessoal. No atendimento fraterno, é muito importante, antes de cada um começar, uma oração, certo? Eu, quando vou atender como psicólogo, ou seja, no atendimento fraterno, né, ou num trabalho como de telefone, a primeira coisa que eu faço quando eu chego no local é uma oração, uma leitura e uma oração. Por que eu faço isso? Porque fazendo isso, eu estou, digamos assim, fechando meu campo energético, certo? Onde eu não vou me envolver emocionalmente com aquela pessoa que está ali, certo? Quando eu falo se envolver emocionalmente, entendam, pessoal, o seguinte, é eu não entrar na dor do outro, porque eu tenho que saber muito bem que a dor do outro, ela é do outro. E eu, como atendimento fraterno, primeiramente, eu não sou profissional de saúde, tá? Então, se eu percebo que aquela pessoa não está bem a nível, tipo, de cometer um suicídio ou de tirar a vida de alguém, eu tenho que encaminhar aquela pessoa para um trabalho profissional. Porque eu vejo muito, acontece às vezes, que eu acho falho isso nos centros espíritas, é o seguinte, é as pessoas achar que tudo o espiritismo cura. Certo, minha gente? Não é por aí, tá ok? O espiritismo ou qualquer religião ajuda, mas tem pessoas que existe a necessidade humana, que é o quê? De um medicamento, de um profissional de saúde que vai encaminhar aquela pessoa para as necessidades orgânicas, fisiológicas, tá? Então, a oração, o atendimento fraterno, ele é muito importante, mas não é somente isso. Então, no atendimento fraterno, quando eu vou munido da oração, eu vou muito bem, né, atender aquela pessoa dentro do que aquela pessoa me oferece. E eu tenho que ter cuidado com o meu lado o quê? O meu lado prepotente em achar que eu vou curar alguém. Porque eu não curo ninguém. A própria pessoa é que tem as ferramentas para se curar. Então, tipo, se eu vou munido da oração, quando aquela pessoa sair dali, o que é que eu faço? Uma outra oração e digo bem assim: meu Deus, ilumine essa pessoa, amigos de luz, possam encaminhá-la para que ela possa ter uma consciência maior de si. Isso aí, minha gente, faz com que eu tire a culpa e que eu não vá para minha casa pensando naquela pessoa o tempo todo. Eu posso chegar na minha casa e pensar até naquela pessoa. O que é que eu faço? Uma oração para aquela pessoa. Simplesmente isso. Porque se a gente vai para um atendimento fraterno, a gente fica o tempo todo pensando naquela pessoa, energeticamente, eu abri o meu campo energético e aquela pessoa deixou comigo lá tudo que era dela, na verdade, energeticamente falando. Então é super importante eu ter essa consciência, né? E entender que o meu papel ali é de quê? É de ouvinte. Então eu vou ouvir muito mais do que eu vou falar. Porque eu tenho que entender o seguinte, se aquela pessoa está ali, ela me procurou, ela precisa de ajuda. Então a ajuda que eu posso dar é ouvindo e mostrando para ela como ela está agindo. E tentar não dar muitas soluções para aquela pessoa. Eu posso, porque, tipo, o que é bom para mim, o que foi solução para mim, pode não ser para aquela pessoa. Tem uma técnica na psicologia humanista existencial que é muito importante. Se chama espelhar o espelho do que a pessoa está agindo. Então, eu posso muito bem espelhar, mostrar para aquela pessoa como ela está agindo. E a partir daí, aquela pessoa ter uma consciência melhor dela. Entenderam? Então, o trabalho da gente no atendimento fraterno geralmente é isso. Uma outra coisa muito boa também, vocês sabem, é que muitas pessoas que chegam para atendimento fraterno vêm, em muitas vezes, com caso de obsessão. Então, a gente tem que fazer o seguinte: encaminhar para o trabalho mediúnico, porque acontece muito de eu receber alguém e energeticamente sentir que aquela pessoa está com uma situação que vai além do físico, que tem algo espiritual. E é tão interessante quando a gente coloca o nome da pessoa na reunião mediúnica, como há entidades ligadas àquela pessoa que está ali se comunicando.
Então, é muito bom que exista no grupo de atendimento fraterno o que a gente chama um grupo maior, né, um grupo operativo, para que vocês possam discutir cada caso e levar os casos que a gente acha mais graves para o trabalho de desobsessão. Porque a desobsessão é incrível, minha gente. Quando chega alguém com alguma questão de obsessão e a gente começa a trabalhar aquela pessoa e os grupos espirituais ligados àquela pessoa começam a se comunicar e começam a ser trabalhados, como aquela pessoa melhora. Né? Então, eu digo o seguinte, nós espíritas, a gente tem uma ferramenta muito grande nas nossas mãos, que é o trabalho mediúnico. Então, aproveitem muito do trabalho mediúnico, que ele é muito importante, que é uma continuidade do atendimento fraterno. É muito importante mesmo. Né? E aí, diga aí, vamos lá. Alguma pergunta a mais? Alex, está fechado seu microfone. Você mesmo vai criar outro link, Alex, e mandar no grupo? Ou manda para mim? Tá ok, então vou esperar aqui. Perfeito. Tá ok. Chegamos, né? Eu tô parecendo. Ok? Ok, né? Podemos, né? Tá faltando o seu Então, Nilson, acho que ele não se recuperou aqui. Deixa eu ver se eu mando para ele também. A Cristina chegou agora. Você conseguiu colocar para gravar de novo, Alex? Tá, vou mandar só para o seu Nilson aqui, então. E para a dona Ilza. Ô, Wellington, oi, vamos só lá. um comentário assim, nada saindo um pouquinho fora. Quando você estava aqui no começo, estava um outro nome aqui embaixo, não sei o que, Dória. Não entendi. Queiroz, É que Queiroz, eu desculpa. tava no celular dela, agora eu peguei o meu. Ah! Ai, Peguei no Wellington, deixa celular, eu eu te peguei fazer agora o uma meu. pergunta. Diga aí. Desculpa, é a Vanessa. Você Pois estava não. comentando sobre mediunidade em desequilíbrio, né? Pessoas que chegam, na verdade, muitos casos de obsessão. Sim. E é verdade. E tem vindo também muitos casos de pessoas que a mediunidade aflorou durante a pandemia ou um pouquinho antes. E aqui, a nossa casa não autorizou a volta presencial nem dos trabalhos mediúnicos. Uhum. Então, assim, não está sendo feita a reunião de desobsessão, do grupo de desobsessão. Eu participo também de um grupo mediúnico, a gente está fazendo a parte do estudo e radiações, enfim. E nesses casos, a gente tem encaminhado para estudos, né, para estudos online, encaminhado para estudos dessa forma, porque também não estamos tendo o COEM iniciantes. Tem alguma outra dica ou como a gente pode lidar com, ajudar, na verdade, né, essas pessoas? Tem. Oração é poder, né? E oração em conjunto é melhor ainda. Ou seja, digamos, a gente cria um dínamo maior quanto mais pessoas orando por aquela pessoa, né? Vanessa, né? Ô, Sim, Vanessa, então, Vanessa, se você atende alguém, né? E você tem uma capacidade pessoal de identificar que aquela pessoa ela está passando por algum processo obsessivo, né? Você deve comunicar ao pessoal do grupo e vocês fortalecerem a oração para essa pessoa, né? Pegar o nome dessa pessoa, entendeu? E, tipo, fazerem uma irradiação para essa pessoa. Pega uma hora, você sabe muito bem, né?
naquele dia ali, 1 hora, e vocês fazem essa irradiação para aquela pessoa, que vocês percebem que está mais grave. Tá ok. Isso é a dica que eu dou, essa daí. Tá ok, muito obrigada. E eu falei anteriormente, né, da questão medicamentosa, tal. Então, se a gente puder unir a parte medicamentosa com a parte da oração, da irradiação, o quadro evolui muito mais rápido para melhora do que se ficar somente na questão, digamos assim, do medicamento somente. Sim, essa pessoa inclusive relatou, né? Ela é uma jovem e ela falou assim: olha, melhorei 90% depois que eu comecei o tratamento. Uhum. Melhorou muito, ela falou. Ela ainda brincou, mas tem um que é muito insistente e persistente. Então, ela está participando do grupo mediúnico, mas teoria, né? A gente está estudando o livro dos médiuns. Ela se envolveu em grupos de mocidade espírita. Ela tá se esforçando, sabe? Tá fazendo a parte dela, faz evangelho no lar, tudo. Mas tem um obsessor que ela se incomoda muito, que ela chega a ficar algumas noites sem dormir, porque ele não permite que ela descanse, fica acordando, fica tentando incomodá-la, né? Mas, assim, a gente explicou que se até Divaldo Franco teve um obsessor que foi persistente com ele durante muitos anos até desistir, ela vai ter que ter paciência também, né? Se 90% melhorou, agora a gente precisa continuar mantendo as orações, os estudos, até que ele perceba que ela mudou, né? Que ela está tendo outras atitudes. E ainda comentamos que se ele realmente está junto com ela, ele está participando de todos esses grupos de estudo, de todas essas orações, que em algum momento ele também vai ser auxiliado, né? E no grupo mediúnico nós colocamos também, estamos pedindo por ele, para que ele seja socorrido pela equipe dos mentores da casa, para que ele se sinta, né, amado, para que ele possa perdoá-la. Então, é o que nós estamos fazendo no momento. Agradeço. Uma coisa legal, Vanessa, é o seguinte: se a pessoa é espírita e você percebe que existe naquela pessoa algo obsidiando ela, mesmo assim, eu não concordo em dizer para aquela pessoa isso. Pode espantar, assustar. Né? E se a pessoa não é espírita, não dizer, aí é que não deve dizer mesmo. Tá entendendo? Então, se a pessoa é espírita e tem um certo entendimento da coisa, deve-se dizer, e muito light. Porque se a gente fala, aquele quadro ele pode se agravar. Sim, na verdade, ela mesma que falou, né, que identificou, ela disse que ela identificou a mediunidade, aflorou um pouco antes da pandemia. Ela estava frequentando um centro espírita presencialmente, participando de reuniões mediúnicas, e aí a pandemia suspendeu as atividades, né? Então, ela procurou esse atendimento online, porque na cidade dela, o centro espírita que ela estava frequentando e participando, suspendeu as atividades. Então, ela começou a participar dessas atividades online. Mas ela comentou que agora eles estão voltando. E então, ela está voltando lá, ela é de Minas, e diz que lá a casa dela está voltando aos poucos, e ela está começando a retornar às atividades presenciais também, tem ido na reunião mediúnica, diz que eles estão fazendo reunião mediúnica e aplicação do passe. Mas quando a pessoa não fala, realmente, todas as obras que a gente lê, que a gente estuda, fala para a gente não falar, porque assusta mesmo a pessoa, né? Assusta. Mesmo quando o espírito assusta, imagina quando você não tem um conhecimento e você falar que você está sendo influenciado por um espírito obsessor ou um espírito mau, né? O Diálogo Fraterno, do Marlon Reikdal, ou o Atendimento Fraterno, do Manuel Filomeno de Miranda, as duas obras frisam muito isso que você falou agora, né? Ressaltam que você não pode dizer de forma alguma que a pessoa está obsediada. Um livro muito legal, que eu recomendo a vocês que trabalham com atendimento fraterno, né, que vocês possam ter um entendimento maior, é aquele do Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras. Aquele livro é muito bom, para que vocês possam
Anotem aí. Diálogo com as sombras. Para quem não conhece, ler ajuda muito na parte do atendimento fraterno, de vocês terem um entendimento maior do que são os casos de obsessão. Né? Para quem trabalha em reunião mediúnica, aquele livro é fantástico, eu acho, do Hermínio Miranda. Muito bom. Obrigada. Né? Tô. Sim. Primeiramente, tentar mostrar para essa pessoa, Alex, que é muito mais cômodo. Isso é educadamente, né, com muita tranquilidade. Mostrar para essa pessoa que é muito mais prático eu culpar alguém do que eu me assumir. Entendeu? De um jeitinho bastante prático, né? Eu falar para essa pessoa que as entidades, elas existem, mas tudo parte da minha abertura que eu dou. Entendeu, Alex? Então, tentar fazer com que essa pessoa entenda isso daí e traga a responsabilidade para si. Não colocar a culpa em entidades. E saber que se ela está diretamente em algum processo, né, emocional, tem a ver com a necessidade dela e com aquilo que ela, sem perceber, entrou. Então, resgatar na pessoa a responsabilidade, primeiramente, em si. Né? Porque é muito mais cômodo, né? Ah, eu estou assim porque é tal espírito. Ah, porque não sei o quê. Eu falo, sabe o que é que eu brinco? Eu brinco bem assim, eu digo, olha, espírita safado, eu brinco bem assim, bota a culpa em tudo que é espírito e não se assume. Eu digo espírita sem vergonha, que não se assume, porque é muito mais cômodo, né? Tudo que eu tenho não é meu, é do outro. Então não é por aí. Né? Eu me assumi. Quando eu me assumo, tudo melhora. Se eu ficar a vida inteira culpando os outros, eu estou lascado. Então, tentar trabalhar com essa pessoa com bastante, eu diria, prudência para não espantar, né? Porque tem pessoas que são muito melindrosas. Então, a gente tem que ter bastante tino, né? Bastante cuidado ao falar com essa pessoa, para essa pessoa não se melindrar e escapar, fugir. Né? Então, o trabalho é esse daí. É tentar fazer com que essa pessoa, aos pouquinhos, vá retomando a consciência que ela é responsável por si mesma. Ô, Wellington, Oi, Donizete, diga aí, eu não Donizete. sei, Alex, se você falou do livro para ele que você nos indicou, que Conviver e Melhorar. Então, eu estou lendo aquele livro e agora ouvindo vocês falar, Não estou lhe ouvindo, Donizete. É. Acho que caiu a conexão dele, talvez. Ah, você lê ali expandindo a consciência, ela traz exatamente o que a pessoa precisa ouvir. Ah, repetir, por vamos. favor. Você falou para o Edson do livro que você sugeriu para nós, Conviver e Melhorar. Então, isso. Sim. Eu estou lendo o livro e lá a gente percebe que o espírito Caterine, ele fala exatamente o que a pessoa precisa ouvir, aquele que vem em busca precisa ouvir. Mas eu percebo que a gente, no atendimento fraterno, não pode falar aquilo para a pessoa, porque ele vem fragilizado, vem procurando ajuda, por vários motivos, né? Não tem a informação que a gente tem. Então, aquilo serve para expandir a nossa consciência, para a gente entender o que a pessoa precisa ouvir, mas a gente tem que ir colocando com muito cuidado, com um cuidado extremo mesmo, para não assustar a pessoa, para aquilo que o Hélio falou, não para ele perceber, a gente precisa dar os recursos para ele perceber o que ele precisa fazer, é isso?
Sim. Uma coisa muito boa que eu falei também, Donizete, é a questão da oração. Quando você, antes do atendimento fraterno, você ora, você vai imbuído, né, ou intuído, vamos dizer assim, né, da espiritualidade amiga que está ali ao seu redor, soprando no seu ouvido, vamos dizer assim, entendeu? Então você vai entrar no campo energético da pessoa exatamente naquilo que a pessoa precisa ouvir. Não ir para o atendimento fraterno apenas mente por ir, tá entendendo? Você se sintonizar com a espiritualidade maior, que o atendimento vai ficar mais fácil. Não ir com a mente intelectual. Se você for com a mente intelectual, aí eu li tal livro, eu vou colocar isso aqui agora. Ah, tal pessoa. Isso, Donizete, isso quebra. Então, o que você tem que ir é com amor, primeiramente, e entender que o ser humano que está ali está precisando de ajuda, mesmo que ele negue. Então, quando você vai com esse imbuído nesse bom sentido, a coisa fica mais fácil. E aí o que você fala vai chegar mais fácil no coração do outro, e o outro vai entender melhor. Entendeu, Donizete? Então, a oração, ela é super importante para que você possa estar energeticamente protegido pelo grupo maior da espiritualidade maior, dos amigos de luz. Tem uma Entendi, coisa Wellington. interessante, Obrigado. tem uma coisa interessante, um fato Wellington. interessante. Rapidinho aqui, Maria, só deixa eu terminar essa minha conclusão aqui. Eu lembro que uma vez, quando eu comecei a ser psicólogo, eu atendi um caso bem complicado, que a pessoa falou que estava com a arma no carro, que ia se matar, quando saísse dali. Aí, na hora, eu respirei fundo, fiz, meu Deus do céu, e agora? Né? Aí eu respirei fundo, meu Deus, me ajude para que essa pessoa não venha fazer isso com ela. Aí, baixinho, a pessoa falando, eu fiz uma oração. Interessante, quando aquela pessoa acabou de falar aquilo, aí me veio uma luz assim, falou, diga isso para ela. Aí eu falei o seguinte para aquela pessoa, eu entendo, deve estar muito difícil para você viver, né? Mas vamos tentar arrumar uma solução para que você possa viver melhor? Pronto. Ela começou a chorar e a ideia de acabar com a vida acabou. Ou seja, não foi o Wellington naquela hora, foi alguém que chegou ali no meu ouvido e soprou para eu falar aquilo. Entendeu? Mas antes eu entrei em contato com Deus. E aí a coisa fica mais fácil, a gente não fica tão pesado. Entendi. Entendeu? Obrigado, Wellington. De nada. Diga aí, pode falar, desculpa que eu interrompi. Imagina, não. Então, eu tenho uma prática, né, que eu faço assim, no primeiro atendimento, você até falou a respeito disso, né, eu deixo a pessoa falar. Isso. Ela fala. A gente só orienta aquilo, faz o evangelho no lar, tal, né? Aí na segunda, na terceira, né, no terceiro atendimento, no segundo, aí você pode ir colocando algumas coisinhas, dependendo da situação. Mas no primeiro atendimento, eu acho que o segredo realmente é deixar a pessoa falar. E falar o mínimo possível e orientar as coisas, né, que a gente orienta para a pessoa fazer. E nas outras entrevistas, aí você pode ir colocando alguma coisa, né? Mas o segredo realmente é, no primeiro momento, não falar. Agora, essa técnica que você usou para ajudar esse irmão, né, que ia se suicidar, dá muito resultado. Quando você não sabe o que fazer, faz uma oração que vem, mas vem muito, muito. Isso. É bem por aí. Alguém mais? O Wellington. Opa, Nilson, diga aí. Eu sou velho já. Nada, rapaz. Você é um garoto. A gente começou esse atendimento fraterno há mais de 30 anos no Obreiro. Não havia orientação alguma, como essa que está vendo agora. Não havia. E eu só acredito que o trabalho foi para frente por causa da assistência espiritual. O pessoal trabalhou sem conhecimento, nada, eram pessoas que começaram o atendimento sem qualquer possibilidade psicológica, mas tinham amor, que acreditavam que estavam fazendo alguma coisa para o próximo.
Então, a assistência espiritual foi fundamental. Eu só acredito que isso é que conseguiu que o trabalho vingasse. Mais de 30 anos assistindo muita gente, milhares de pessoas passaram pelo atendimento da Obreiros do Bem. A custa, sem dúvida alguma, daí a importância que eu insisto com o pessoal que está organizando o trabalho, de sempre se ligar a essa assistência espiritual. Essa questão da oração, isso é extremamente importante para o atendente. O atendente tem que estar muito afinizado com a espiritualidade que está assistindo o trabalho. É só isso. Ainda mais agora na pandemia, que não tem reunião de desobsessão. Na pandemia agora é pior ainda, porque não tinha um presencial. Isso. Mas essa é a minha colocação. Desculpem. Muito bom, Nilson, é isso mesmo. Né? E lembra, sem o amor, né, a gente não é nada. Né? Então, quando a gente abre o nosso coração, a gente tem, né, esse intuito de amar, né, de ajudar alguém, isso é muito bom. Eu falo, vou brincar aqui, eu puxo um pouco sardinha para o meu lado, em que sentido? A gente viaja, a gente compra um carro, né? A gente... Situações que ativam o ego da gente. Mas, para mim, uma das melhores coisas que existe na minha vida é você ir para a rua e entregar comida para alguém que não tem comida. Para mim é um prazer, é uma motivação de vida eu poder fazer isso. Ou seja, o que é isso aí? É amor. O trabalho é importante para a gente, ele sustenta a gente economicamente, mas para mim não me dá o prazer de poder ajudar alguém nesse aspecto aí, né? De uma conversa, né? De você poder mostrar alguém para que aquela pessoa possa se melhorar. Entendeu? Então isso é muito importante. Então um grupo como esse, o intuito maior é o amor, né? Que é o que Jesus pregou. A gente parar para observar, Jesus não pregou religião nenhuma, era só o amor. Né? Ajudar o próximo. Então, o que a gente pode fazer é isso. Ajudar o próximo, que é o que motiva a gente a viver. Né? E nas nossas horas ruins, né, a gente lembrar disso. Eu estou aqui para isso, para me melhorar e procurar servir. A gente deve lembrar do lema do Espiritismo, né? Que é fora da caridade não há salvação. Então, isso é muito importante no nosso dia a dia. Lembrar disso. Ok, gente? Alguma pergunta mais? Olha, eu estou viajando, viu? Mas eu estou fora da minha cidade, mas eu não ia deixar de vir para cá de jeito nenhum. Né? O convite do Alex desse cabra aí não pode ser negado. E ainda mais saber que é um trabalho tão bonito que vocês estão fazendo, né? E que isso a gente pode ampliar para um espectro muito maior de ajuda. Então, isso é muito importante. Oi. Alguma pergunta? Olha, um tratamento complementa o outro. Tem situações que a gente não pode colocar apenas como passe que vai ajudar aquela pessoa. Porque o passe reequilibra aquela pessoa energeticamente. Mas aquela pessoa, às vezes, tem uma deficiência neuroquímica. E neuroquímica, a gente só pode ajudar
com o medicamento, porque o medicamento ele vai restabelecer aquelas conexões neuroquímicas, vamos dizer, um caso de depressão profunda, uma depressão hereditária, certo, Alex? Então, a oração, o passe, o trabalho de desobsessão vai ajudar muito, mas o trabalho medicamentoso, ele é um complementa o outro. A gente não pode negar de maneira alguma a medicina dos homens. Entendeu? Então é importante que a gente tente fazer com que aquela pessoa entenda que essa parte, um com o outro, se complementam. Entenderam? É bem por aí. Pode falar. Gosto de conversar, eu pode falar. Bom dia, Wellington. Vou falar Bom então dia. rapidinho. Eu acho, só complementando isso que você falou, que um complementa o outro, com certeza. E outra coisa que eu sempre falo quando alguns vêm comentar comigo da dependência, eu falei, não esqueça que nós estamos num mundo de matéria. E Sim, como estamos num mundo de matéria, a gente precisa da medicina dos homens, que sim, são os remédios, que é para a nossa parte orgânica. E sim. só dando uma outra, relembrando o que você falou, né, dos obsessores, eu estava relembrando uma palestra que eu assisti do Alberto Almeida, que foi muito interessante. Ele falou assim que numa sessão de desobsessão, eles conseguiram, né, fazer o trabalho e o obsessor saiu da pessoa, aí ele falou assim, ainda bem que vocês me ajudaram, porque eu não aguentava mais ficar lá. Eu queria sair, ele não me deixava, eu queria sair, ele não me deixava. E é isso mesmo, né? A gente também precisa sempre lembrar a lei de sintonia. O que você está sintonizando? O que você Sim. está sintonizando é o que você está atraindo para você. É bem Aham. interessante, é a nossa autorresponsabilidade. Né? Sim, Isso também eu acho muito importante. sim. Mas o estudo está ótimo. Muito obrigada, viu, Wellington, pela sua atenção. De nada, é um prazer. Ah, é? Coisa boa? Joia. E a gente tem que entender também o seguinte, minha gente, que no atendimento fraterno, as pessoas que vão até lá, já existe um encaminhamento da espiritualidade para que aquela pessoa chegue até ali. Como no caso de uma obsessão, né, onde ela aparece numa reunião mediúnica. A espiritualidade maior já está encaminhando aquele grupo para que aquele grupo vá para ali. Então, uma boa parte já está em andamento de quê? Dos benfeitores espirituais. E a gente não deve ter medo, porque algumas pessoas relatam às vezes medo. Eu posso me contaminar, eu posso levar para minha casa. Não. Por quê? Porque agora o mais interessante é vocês não atenderem ninguém nas suas casas. Porque no centro é o local o quê? Ali é um hospital. Então ali existe o quê? Um grupo por trás, criando, né, uma teia energética de proteção. E você, quando sai dali, você não vai carregar para você nada. Ah, mas eu sou médium, vou captar. Não. Você pode até, na hora da reunião mediúnica, você vir, né, se você for médium, a dar uma comunicação a respeito daquela pessoa que você atendeu. Mas se é um médium bem treinado, ele não vai levar para casa entidade nenhuma. Então, ter essa consciência e tirar o medo. O medo. Tá entendendo? Porque o medo vai abrir o campo. Então, mas não está trabalhando. Nós não estamos trabalhando no centro espírita, a gente está trabalhando no nosso computador, em casa. Sim, mas quer queira, quer não, você quando está na sua casa, se você faz anteriormente o que eu lhe pedi, da sua oração, de criar o campo energético do grupo maior, você não vai ter problema nenhum. Entendeu? Não ficar com esse medo. E mesmo porque, né, Wellington, a gente também sempre tem que pensar, isso daí também foi uma palestra do Alberto Almeida, que essa pessoa que a gente está ajudando no tratamento, ele é querido para alguém, ele é amado para
para alguém. Sim. Ele tem os anjos protetores dele. Então, a Sim. gente vai se afinizar com esses anjos protetores que sabem que a gente quer o bem daquela pessoa. Exatamente, é bem por aí, né? Ok, pessoal. Olha, a gente vai ter que parar por aqui, porque como eu estou viajando, eu vou pegar o transporte agora, às 11 horas. E eu vou ter que me locomover para o local lá, né, que a gente vai pegar o transporte. Tá ok? Mas olha, Alex, num outro momento, quiserem me convidar, eu estou aqui disposto. Tá certo? Né? Então, assim, também, joia. Né? Alex, nós agradecemos muito a participação do Wellington. Que volte outras oportunidades. Obrigado, Wellington. Obrigado a Boa vocês. viagem. Muito obrigado, Elton. Boa viagem. Obrigado, Elton. Aproveite sua viagem. Para a gente fechar, pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui, né? Espero que a minha fala vocês possam aproveitar e levar para o dia a dia, né? E entender que esse trabalho é um trabalho muito lindo, de ajuda ao próximo, entendeu? Então, que não tenham medo, não tenham receio, continue com essa jornada, que é uma jornada muito linda. Oi, pode falar, Eunice. Oi. Eu preciso marcar agora uma consulta com você para fazer terapia, porque depois que você falou da praia e do surf, piorou muito a minha condição de pandêmica. Então, você pegue na sua TV, tem um canal chamado Off, bota, que é bem legal. Passa praia, passa viagens, bota e assista lá o Off. Tá joia? Muito obrigado, Wellington. Obrigado. Obrigado. Então, Alex. Valeu, cara. Um abraço aí, Alex. Isso aí a gente vai ficar mais um pouquinho, Regina. Ok. A gente tem uns minutinhos aqui ainda. Pronto. Tá quase na hora também da prece. Tchau, então, Wellington. Boa viagem. Tchau, tudo bom. Tudo de bom. Bom para vocês. Bom dia. Tchau. Um bom dia. Aí depois a gente marca. Mais lá, Ele né, vai Alex? ainda, hein, ó, Aula de surf pegou. lá, né? Valeu, tchau. Tchau. Pessoal, já é 10h22. Eu não sei se o Alex, se alguém quer fazer mais algum comentário, senão a gente vai passar para a Regina. Mas achei muito bom, muito interessante, né? Achei muito rico o nosso estudo de hoje. Aprendemos muito, a gente sempre acrescenta, né? É verdade, e eu acho assim, a gente precisa sempre ter bom senso e equilíbrio, né? No que ele falou, assim, eu lembrei que no começo da pandemia também, né, março de 2020,
todo mundo, acho que ficou muito preocupado, e a gente pensava que ia acabar em pouco tempo, então a gente realmente fez um isolamento social bem, bem forte. E aí, meu aniversário e o da minha mãe, a gente faz o mesmo dia, é 25 de março. Então, a gente não se viu pessoalmente, eu fiz uma chamada de vídeo, a gente conversou por vídeo. Aí passou abril o mês inteiro e a gente, assim, só por vídeo. Aí chegou o Dia das Mães e só por vídeo. Aí a minha irmã me ligou, né, a caçula mora com ela. Ela falou, Van, ela só chora. Ela sente muita saudade. Ela fala que você não vem aqui mais e que só te vê por vídeo. Ela falou, eu sei que você está preocupada por ela e ela está preocupada, porque pensa numa pessoa que tem medo da morte, é minha mãe. Ela está muito preocupada, né, de não se contaminar. Eu brinco, eu falo, mãe, você morre de medo de morrer, né, porque ela tem muito medo. E a gente acabou tendo que encontrar, assim, uma forma, né? A gente começou a ir de sábado para visitá-la presencialmente, almoçar, porque já é uma tradição, a gente sempre almoça todo sábado, todo mundo junto, e eu não estava indo, eu voltei aí. A gente usa máscara, usa álcool gel, se cuida, mas a gente teve que voltar a ter esse contato, porque para ela essa parte estava sendo muito difícil, né? A pessoa fica num desequilíbrio emocional muito grande, então a gente precisa ter responsabilidade e, ao mesmo tempo, buscar um equilíbrio para o emocional, não ficar tão prejudicado durante a pandemia. Pessoal, eu avisei no grupo, mas não pedi aqui hoje, vou pedir agora, autorização para gravação. Eu espero que esteja gravando e que dê tudo certo. Vamos só fazer um joinha, abrir o vídeo para quem concorda, que aí fica gravado, que pode ser feita a gravação, porque depois o Alex divulga lá no site, né? Se der certo. Ana Cecília, bom, Clara, Valéria... O Doni já fez aí, o restante do pessoal tá aí. A Valéria só que ainda não entrou.
É o positivo aí no vídeo. Isso, tá ótimo. Depois eu vejo se a Valéria está com problema na câmera. Pessoal, deu o microfone aqui. Ah, ela colocou, tá sem câmera, mas colocou ali que concorda com a gravação. Muito obrigada, viu, Valéria? Bom, então é isso. A gente já está dando aqui o nosso tempo, o nosso horário. Se ninguém mais tiver comentário, eu vou passar a palavra para a Regina. Eu concordo com a gravação. Não sei o que tem que fazer, mas eu concordo também. Tá ok, muito obrigada, seu Nilson. Está registrado. Posso fazer a peça final, então? Então, vamos todos nos sintonizar, unirmos os nossos pensamentos, agradecendo ao Mestre Jesus por mais esses momentos reunidos em seu nome, para avançarmos o nosso conhecimento em torno deste tema. Sua presença, Senhor Jesus, amorosa e vibrante, sentida por todos nós, nos impulsiona às reflexões, sempre no sentido de entender as necessidades de cada irmão e ajudar com todo o nosso amor e segurança a eles. Contando sempre com seu amparo, vos pedimos que permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, deixa eu dar um recadinho, porque a gente gosta muito desse estudo. Mês que vem vai ser dia 22 de agosto. Então, vai demorar um pouquinho mais, porque tem Dia dos Pais, e depois tem no segundo domingo, né? E no terceiro tem o Acordes. Então, para não coincidir, nós marcamos 22 de agosto. Eu aviso lá no grupo também, vou avisando, mas é dia 22. E eu vou mandar no nosso grupo também uma divulgação de um treinamento que está sendo oferecido pela USE de São Paulo. A Karina, né, a nossa presidenta, encaminhou para mim. Eu vou mandar lá no grupo. É um treinamento que está sendo oferecido às quintas-feiras à noite. Quem tiver interesse, é só fazer a inscrição. Conforme surgirem outros treinamentos, a gente vai mandando, mas o nosso aqui, o nosso aprofundamento vai ser mantido uma vez por mês, aos domingos, com os estudos de caso, e o Alex fez a programação aí com tanto carinho para nós. Então, era esse o recadinho que eu tinha para dar. Um beijo, bom domingo para todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Bom domingo. Semana para todos vocês. Beijo.